Glória a Deus, amém, aleluia. Vamos à palavra. Nós estamos nesses últimos dias falando a respeito de identidade. Nós aprendemos, obrigado. Nós aprendemos que uma vez que nós estamos em Cristo, uma nova identidade nos é dada. E nós estamos estudando no livro de Efésios. Pega aí a sua Bíblia. Pega a sua Bíblia aí. Efésios capítulo 1. Hoje nós vamos sair do capítulo 1. Efésios capítulo 1. Nós vamos reler o capítulo aqui, para a gente ter uma noção de onde nós estamos. Versículo 1 diz assim: Eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, escrevo esta carta ao povo santo em Éfeso, seguidores fiéis de Cristo Jesus. Que Deus, nosso Pai e o Senhor Jesus Cristo lhes deem graça e paz. Só para você entender o contexto, quem escreve essa carta é Paulo. E ele escreve essa carta aos irmãos da igreja em Éfeso, a cidade de Éfeso. Paulo ele está preso. E o propósito dessa carta não é trazer exortação. O propósito dessa carta não é corrigir ninguém. O propósito dessa carta é trazer revelações acerca da nossa identidade em Cristo. Tá bom? Acerca da nossa identidade e do nosso propósito. Essa carta, ela é cheia de chaves e segredos para você viver uma vida que Deus preparou para você aqui na terra. Por isso que nós estamos estudando ela corrida, versículo por versículo. Versículo 3 vai dizer: Todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou em Cristo com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dele. Ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos por meio de Cristo Jesus, conforme o bom propósito de sua vontade. Deus assim o fez, para louvor de sua graça gloriosa, que ele derramou sobre nós em seu Filho amado. Ele é tão rico em graça que comprou nossa liberdade com o sangue de seu Filho e perdoou os nossos pecados. Generosamente derramou sua graça sobre nós e com ela toda a sabedoria e todo entendimento. Versículo 9. Agora Deus nos revelou sua vontade secreta a respeito de Cristo, isto é, o cumprimento de seu bom propósito. E o propósito e o plano é esse: no devido tempo, ele reunirá sob a autoridade de Cristo tudo que existe nos céus e na terra. Além disso, em Cristo, nós nos tornamos herdeiros de Deus, pois ele nos predestinou conforme o seu plano e faz que tudo ocorra de acordo com a sua vontade. O propósito de Deus era que nós, os primeiros a confiar em Cristo, louvássemos a Deus e lhe dessemos glória. Agora vocês também ouviram a verdade, as boas novas da salvação, e quando creram em Cristo, ele colocou sobre vocês o selo do Espírito que ele havia prometido. O Espírito é a garantia da nossa herança até o dia em que Deus nos resgatará como sua propriedade para louvor de sua glória. Nós estudamos tudo isso aqui. Se você está chegando agora, ou se você não lembra disso, volta para trás aí, volta atrás aí, tem algumas mensagens aí. Todas as mensagens sobre identidade está no nosso Facebook, está no YouTube. Assista para você pegar essas chaves em nome de Jesus. Até aqui, Paulo ele está dizendo: olha, nós somos filhos escolhidos por Deus, amados por Deus, perdoados por Deus, declarados santos, sem culpa, justos. Nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos. Paulo vai dizer uma série de coisas que nós recebemos. E ele diz assim: olha, tudo isso
é pela graça que foi derramada na cruz. Nós estamos sem o nosso telão hoje, mas nós vamos fazer a nossa confissão de fé. Você que está aí na sua casa, você vai abrir sua boca agora e você vai declarar isso comigo essa noite, amém? Amém, gente? Vocês que estão aqui, amém? Diga comigo: eu sou filho amado, escolhido, abençoado, perdoado, santo, sem culpa, cheio do Espírito, salvo em Cristo, pela graça. Essa é a confissão da nossa fé, irmão. Sabe, o diabo ele sempre vai tentar travar a sua mente com relação a essas coisas. Ainda mais nessa parte que fala que você é santo, você é salvo, você é eleito. Cara, isso aqui trava a cabeça religiosa, isso trava a cabeça dominada do diabo. Por quê? Porque Paulo ele vai dizer que tudo isso não tem a ver com a gente. A nossa salvação, a nossa eleição em Cristo, a nossa santidade em Cristo, o nosso perdão em Cristo, não tem a ver com a gente. Por isso que Paulo diz: em Cristo, pela graça. Diga comigo: pela graça eu tenho direito de tudo isso. Amém? Pastor, mas eu não estou vendo isso na minha vida. Isso é problema dos seus olhos. Por isso que nós oramos por isso, para Deus curar os seus olhos aí. Amém? Amém? O versículo 15, vamos terminar de ler aqui o capítulo 1 para a gente entrar no assunto de hoje. O versículo 15 do capítulo 1 diz assim. Antes da gente entrar no versículo 15, deixa eu só ressaltar o 13 aqui, que é interessante. Versículo 13, Paulo diz assim, ó: agora vocês também ouviram a verdade. Diga comigo: a verdade. Se você não viu essa ministração, você volta lá e você assiste. Eu não sei o nome dela não, deixa eu ver aqui. Sei lá, tá para trás aí. Irmão, diga assim comigo: não é toda a palavra de Deus que é de Deus para mim. Pastor, que heresia é essa? Nós somos crentes da nova aliança, amém? A mensagem de Deus para nós se baseia na aliança em Cristo. Cuidado para você não tentar viver em Cristo com a mentalidade do passado. Cuidado para você não tentar viver uma nova vida amarrado na liturgia e na religiosidade da antiga. Cuidado, porque para haver uma nova é preciso deixar de lado a velha. Não há como conciliar o velho com o novo. Jesus ele ensinou: se você pega vinho novo e coloca em odres velhos, você vai perder os dois, porque não é possível misturá-los. Jesus não está falando de vinho, Jesus está falando de aliança. Não tem como você pegar a aliança nova e tentar misturá-la com a velha. Não vai dar certo, você vai quebrar. Então não tente viver uma vida depois da cruz, baseado no antes da cruz. Se você quer viver a verdade antes da cruz, esquece a cruz. Mas se você quer viver uma vida depois da cruz, esquece o passado, esquece a religiosidade e vai viver o que Cristo fez para você, porque essa é a verdade. É o que Paulo está dizendo aqui, versículo 13. Agora que vocês ouviram a verdade. Qual é a verdade? Ele diz: as boas novas da salvação. Então essa mensagem que a gente ouve por aí, que não tem a ver com boa, muito menos nova e muito menos certeza de salvação, não é a verdade de Deus. Porque a verdade de Deus depois da cruz, ela é boa, ela é nova e ela te salva. Ela te dá certeza, garantia de salvação. E você que está aí, que está meio calambeando, que se eu for como aqueles pastores sem graça que pergunta: se Jesus voltar hoje, você está pronto? Pergunta mais nojenta, né, que você já ouviu. Mas as pessoas fazem, eu vou fazer também. Se Jesus voltar hoje, você está pronto para subir? Se a sua resposta é não, você precisa ouvir a verdade. Ainda mais se você for crente, você precisa apanhar primeiro. Porque o versículo, olha o versículo, diz, o versículo 14. Olha o que Paulo diz: o Espírito é a garantia da nossa herança, até o dia em que Deus nos resgatará como sua propriedade para o louvor de sua glória. O que Paulo está dizendo? O Espírito em nós é a garantia
da nossa salvação, é a garantia de que nós seremos arrebatados, é a garantia de que nós fomos salvos da ira e daquilo que virá no futuro. Agora, se você é crente, ainda não tem certeza disso, se não ouviu as boas novas, você precisa voltar para trás aí e rever alguns vídeos aí. Amém? Eu já preguei sobre isso, vamos embora. 15. Desde que eu soube da fé de vocês, o nosso Senhor Jesus Cristo, e de seu amor pelo povo santo em toda parte, não deixo de agradecer a Deus por vocês. Em minhas orações peço a Deus o Pai, Pai glorioso de nosso Senhor Jesus Cristo, que lhes dê sabedoria espiritual e entendimento. Diga comigo, sabedoria e entendimento. A mensagem do Evangelho, que não traz conhecimento para você, que não traz entendimento, ela está sendo infrutífera para você. Mas não é conhecimento para saber quantos animais entrou na arca de Noé. Isso não nos interessa, irmão. Saber que cor que era o cajado que Moisés tocou no mar. Irmão, problema do cajado. Isso não me interessa. Conhecimento que transforma não é conhecimento histórico. Conhecimento que transforma é revelação da nova aliança. E que Paulo está dizendo é o seguinte: a minha oração é que assim como vocês creem, vocês entendam. Perceba que Paulo está dizendo que o que falta a eles não é fé, é entendimento. Eles creem, mas falta-lhes entendimento. E tem muita gente assim, que diz que crê no sacrifício de Jesus, mas não entende. Cuidado. E a minha oração é para que você entenda a verdade, a revelação da graça de Deus. Amém? Deixa eu ver o que mais tem aqui, gente. Vamos embora. Não vou conseguir pregar, ó. Tá doido. Que versículo foi que eu parei? Hã? Versículo de número 17. Peço que Deus, o Pai glorioso de nosso Jesus Cristo, lhes dê sabedoria espiritual e entendimento, para que cresçam no conhecimento dele. Oro para que seu coração seja iluminado, a fim de que compreendam a esperança concedida àqueles que chamou, e a rica e gloriosa herança que ele deu ao seu povo santo. Também oro para que vocês entendam a grandeza insuperável do poder de Deus para conosco, os que cremos. Esse é o mesmo poder que ressuscitou a Cristo dos mortos e o fez assentar-se em lugar de honra à direita de Deus, nos domínios celestiais. Ele agora está acima de todo qualquer governante, autoridade, poder, líder ou qualquer outro nome nesse mundo ou no mundo futuro. Preste atenção no que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo: olha, além de eu orar para que vocês entendam o que Cristo fez por vocês, eu oro também para que vocês entendam o que vocês têm. Vocês têm o poder de Deus. O poder de Deus está dentro de você. Você pode dizer um amém por isso? Irmão, você não é fraco. Você não é um perdido. Você é alguém que falta entendimento. Porque dentro de você está o poder de Deus para fazer coisas extraordinárias. Se você não viu essa mensagem, veja. 22. Deus submeteu todas as coisas à autoridade de Cristo e o fez cabeça de tudo para o bem da igreja. E a igreja é o seu corpo. Ela é preenchida e completada por Cristo, que enche consigo mesmo todas as coisas em todas as partes. Paulo termina dizendo que depois que Cristo fez tudo isso por nós, Ele nos toma para si como a sua noiva. Diga comigo, noiva. O que é noiva? Noiva é aquela que precisa ser cuidada, é aquela que precisa ser amada, é aquela que precisa de direção. Jesus quer amar você, quer trazer direção para a sua vida. Jesus quer cuidar de você, irmão. Sabe, eu preguei sobre isso hoje aqui dia, domingo. Preguei sobre isso quinta-feira. Então a última ministração que tem aí é sobre isso. Vá lá, assista isso. Deus vai falar muito com você em nome de Jesus. Amém? Vamos para o assunto de hoje. Capítulo 2, versículo 1. Paulo diz: vocês estavam mortos por causa de sua desobediência e de seus muitos pecados, nos quais costumavam viver como o resto do mundo,
obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível. Ele é o Espírito que opera no coração dos que se recusam a obedecer. Todos nós vivíamos deste modo, seguindo os desejos ardentes e as inclinações de nossa natureza humana. Éramos por natureza, diga comigo, natureza. Você que me assiste, você que faz parte dessa igreja, você sabe que essa natureza aqui, ela aponta para alguém. Quem é? Quem é? Adão. Éramos por natureza, ou seja, éramos por causa de Adão, merecedores da ira como os demais. Mas Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto, que embora estivéssemos mortos por causa de nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo, e pela graça nós somos salvos. Você pode dizer um amém por isso? Paulo entra no capítulo 2 e ele continua falando do mesmo assunto que ele está no primeiro. Só que agora ele vai trazer alguns detalhes bem interessantes que ele não falou lá no começo. Por exemplo, o versículo 1 ele começa dizendo assim: vocês estavam, diga comigo, mortos. Vocês estavam. Ele falou sobre isso lá no capítulo 1, mas ele não explicou. Agora ele vai explicar. Paulo diz: vocês estavam mortos. Quando que nós estávamos mortos? Ele diz: quando vocês eram guiados pela natureza humana. Todas as vezes que a Bíblia fala sobre natureza humana, todas as vezes que a Bíblia fala sobre carne na Bíblia, ela não está falando simplesmente da característica do pecado, como a gente aprendeu. Quando a Bíblia fala sobre natureza humana, quando a Bíblia fala sobre carne na Bíblia, a Bíblia está falando sobre Adão. Adão, a palavra Adão não é nome próprio. A palavra Adão é um símbolo de uma espécie. A palavra Adão, ela significa humanidade. Se você pegar a sua Bíblia e pegar algumas traduções bem antigas, você vai ler lá, você não vai encontrar a palavra Adão, você vai achar a palavra homem. Porque não tem a ver com um homem, tem a ver com uma espécie, a humanidade. E nós sabemos que Adão, ele desobedeceu a Deus. Adão, ele pecou contra Deus. E Romanos capítulo 3, versículo 23 vai dizer que por causa do pecado de Adão, todos nós pecamos. E a palavra de Deus, ele vai dizer em Gênesis capítulo 3, versículo 21, não vai dar para eu passar no telão, mas você vai anotando as referências aí. Gênesis 3, 21, daqui uns dias elas vão passar aqui para vocês aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Tá certo? Aqui, daqui uns dias. Estamos orando aí, vai orando aí, irmão. Gênesis 3, 23, a Bíblia vai dizer que Deus, ele chega para Adão e disse assim: Adão, 2,17 de Gênesis, Deus chega para Adão e diz assim: Adão, você faz o que você quiser, Adão, só não toca nessa árvore. Por quê? O dia que eu discipular você, eu te ensino. Mas Deus falou para Adão: não toca nisso, não toca nesse trem, menino. Adão é o quê? Humano, e humano é curioso, é teimoso, é rebelde. Entrou aqui, Deus falou assim: não toca. Chegou aqui, toque logo, anda. Então na primeira oportunidade Adão foi lá e tocou. E Deus disse assim: Adão, não toque. Por quê? Porque o dia que você tocar e comer desse fruto, certamente você morrerá. Diga comigo, morte morrida. Deus disse: Adão, o dia que você comer desse negócio, você vai morrer. Mas Adão deu as costas para Deus, não deu a mínima para Deus. A Bíblia vai dizer que Adão vai lá e comeu. Só que algo interessante acontece. Adão não morre, como Deus disse. Eva come da fruta e não acontece nada, porque não foi para ela que Deus falou para Adão. Como ela comeu e não aconteceu nada, então ela pegou e levou para Adão. Quando Adão pega do fruto, come, a Bíblia diz que os seus olhos são abertos e ele se enxerga. Sabe, você precisa entender a revelação bíblica. Primeiro, os olhos dele já estavam abertos, porque eles enxergavam e eles não eram cegos.
Apesar que eu já vi gente falando que Adão era cego. Já falaram isso lá na sua religião ou não? Já ouvi gente dizendo que Adão era cego. Hã? Pode pegar. Irmão, Adão não era cego. Bom, ele era cego para o pecado, ele era cego para as falhas dele. Mas quando ele come da fruta, ele não morre. Ele não morre fisicamente. Apesar de que a morte que Deus estava falando é uma morte real, uma morte física. Mas quando Adão come, ele não morre. Por quê, pastor? Deus mentiu? Deus enganou? Deus colocou pressão? Não, porque Deus não é desse. Quando ele quer matar, ele mata. Gênesis 3:21, anota aí para você ler lá depois. Olha o que diz a Bíblia em Gênesis 3:21, depois do 2:17. Diz assim, 3:21 de Gênesis: e o Senhor Deus fez roupas com pele de animais para Adão e sua mulher e os vestiu. Olha que interessante. 2:17 de Gênesis, não come, porque o dia que você comer você vai morrer. Adão come, nada acontece, os olhos dele são abertos, e aí ele foge de Deus, porque ele se vê sujo diante de Deus, e a Bíblia diz que Deus vem e tal, e quebra o pau. Deus está discutindo ali, por que você fez isso, por que você fez isso, por quê, porque de repente Deus para a conversa, vai no meio do jardim, pega 2 animais e mata esses 2 animais, no meio da conversa, eles estão brigando aqui, Deus fala, e por que você fez isso, menino, e mata 2 animais, por quê? Porque Hebreus, capítulo 9, versículo 22, o escritor Hebreus vai dizer assim, ó: sem derramamento de sangue não há perdão. Deus está conversando com um pecador e dizendo, por que você fez isso, cara? Agora alguém vai ter que morrer. Alguém vai ter que morrer. Alguém vai ter que morrer. Oh, Cristo. Deus vai lá e sacrifica 2 animais. Diga comigo, 2 animais. Por quê? Porque Deus disse que o dia que Adão comesse do fruto, haveria morte. Deus não matou Adão por 2 motivos. O dia que eu discipular você, eu te ensino. Mas por 2 motivos Deus não matou Adão. Deus não mata Adão fisicamente, mata o cordeiro de Apocalipse 13:8. 13:8, 12:8, 8:13, sei lá, tem Apocalipse, sei lá que você vai achar. O cordeiro de Deus, que foi morto desde a fundação do mundo. Deus não mata Adão fisicamente, mata o cordeiro no lugar de Adão, porque é preciso ser derramado sangue na terra, para que a ira do pecado seja aplacada. Deus derrama o sangue na terra, e com a pele do animal que sangrou, Deus pega essa veste e coloca sobre Adão, simbolizando Adão, enquanto você estiver vestido com a pele daquele que morreu, você está livre. Eu te perdoo. Não porque você merece, mas porque você está na pele de outro. O sangue que foi derramado, que agora lhe traz vestes novas, é o motivo de você ser perdoado. Então Adão não morreu fisicamente, mas ele morreu espiritualmente. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer que Deus tira ele do jardim. Ele não tem mais conexão com Deus. Ele não tem mais proximidade com Deus. Então Deus diz, o dia que você comer desse fruto, você morrerá. Ele não morreu fisicamente, porque Deus deu a ele um substituto, mas ele morreu espiritualmente. Deus o livrou do inferno, mas não o livrou de viver uma vida distante, morta espiritualmente. Então quando Paulo diz aqui, vocês estavam mortos. Morte aqui não é física, é espiritual. Diga comigo, morte espiritual. Por quê? Agora preste atenção. Ensinaram para você, e para mim também, que morte espiritual é quando a gente está fraco espiritualmente. Que morte espiritual é quando você cai em pecado. Que morte espiritual é quando você está preso no pecado. Não, irmão. Morte espiritual, Romanos 5:12. Anota essa referência para você ler, e o dia que alguém vier pregando heresia para você dá o texto para ele ler. Romanos 5:12 diz assim:
Quando Adão pecou, o pecado entrou no mundo, e com ele a morte, que se estendeu a todos, porque todos pecaram e morreram. Mas todo mundo morreu? Não, está todo mundo vivo, vivinho. Mas lembra? Morte espiritual, que Paulo está dizendo em Romanos 5,12. Quando Adão pecou, o pecado entrou, e quando o pecado entrou, entrou também a morte espiritual. Ou seja, por causa do pecado de Adão, nós somos mortos espiritualmente. Você não é morto espiritual quando você peca. Você não é morto espiritual quando você está fraco. Você é morto espiritual quando você é filho de Adão. Essa é a herança de Adão, morte espiritual. Então, se você nunca entregou sua vida para Jesus, se você é um paquera de Jesus e fica indo na casa dele só para ver ele, mas nunca fez uma aliança com ele, você está morto. Você está morto espiritualmente. Porque morte espiritual não tem a ver com pecado ou sem pecado. Tem a ver com identidade, natureza. Quando a Bíblia diz, quando Paulo diz no versículo 1 que nós estávamos mortos por causa dos nossos pecados, ele não está dizendo do nosso pecado, ele está dizendo do pecado que nós herdamos, o pecado de Adão. E é por isso que nós precisamos ter uma nova identidade. Amém? Amém? Diga comigo, em Adão todos pecaram, e porque pecaram, morreram. Então aprende, morte espiritual é descendência de Adão. Se você é filho de Adão, você pode ser bonito, você pode ser legal, você pode ser crente, mas você está morto espiritualmente. Amém? Pastor, não concordo. Não ganho e não perco nada com isso. Agora, pastor, qual que é o problema de eu estar morto espiritualmente? É simples. Versículo 2 do Efésios 1. Efésios 2. Vamos ler do versículo 1. Efésios 2, 1 e 2. Vocês estavam mortos por causa de sua desobediência e de seus muitos pecados, nos quais costumavam viver, como o resto do mundo, obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível. Diga comigo, obedecendo. Obedecendo a quem? Chifrudo. Olha que doideira isso aqui, irmão. Que dia que o diabo pediu alguma coisa para você fazer? Reformulando a pergunta: se o diabo aparecer para você e pedir para você fazer alguma coisa para ele, você faz? Faz? Ninguém faz. Só que o que Paulo está dizendo é que enquanto você é filho de Adão, você faz o que o diabo quer. Você está preso ao diabo. Pastor, sangue de Jesus tem poder. Sangue de Jesus mesmo, irmão. Paulo está dizendo o seguinte: olha, vocês estavam mortos por causa da desobediência de Adão. E por causa da desobediência de Adão, o diabo governava a sua vida. Preste atenção, irmão. O pecado de Adão resultou morte espiritual, e a morte espiritual resultou domínio do diabo na nossa vida. Percebe que como que o problema é mais fundo do que a gente imagina? Pastor, o diabo se levantou contra mim. Se você é filho de Adão, ele não se levantou contra você, ele se levantou com você, porque você é dele. Aí você vem na igreja, o pastor expulsa o demônio de você, mas parece que quando você sai, o demônio está lá fora te esperando. Já passou por isso ou não? Pastor, eu vou em outra igreja porque você está muito fraquinho. Você expulsou o demônio voltou, parece que eu fiquei, foi pior. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui. Libertação não é expulsar demônio. O nome disso é exorcismo. Libertação é nascer de novo. Eu sei que um monte de gente fala para você que seu problema é demônio. Não, irmão, seu problema é Adão. Enquanto você for filho de Adão, você está morto espiritualmente e você é escravo do diabo. Eu posso orar, posso fazer campanha, posso colocar sal dentro da sua boca, posso cuspir, igual alguns pastores estão fazendo. O diabo sai e ele volta.
Porque a casa é dele. Não tem aquela música que a gente canta para Deus? Essa casa é sua casa, deixamos ela para você. Para o diabo você nem precisa cantar, filho. Porque se você é filho de Adão, a casa é dele. Então sai de Adão. Amém, irmã? Diga comigo, eu preciso de uma nova vida. Irmão, eu não tenho tempo, o meu tempo já está indo embora. Mas um dia eu vou discipular você, eu vou te ensinar isso. Lembra que Deus deu uma sentença para o diabo? Lá na serpente, no Éden, lá? Ó, fulano, tal coisa, tal coisa, tal coisa. Lembra? Pois é. Deus está dizendo para o diabo, diabo, enquanto esse cara aqui estiver morto espiritualmente, você tem governo sobre a vida dele. E da fraqueza dele você vai se alimentar. Mas o dia que ele nascer de novo, não vai ter nada nele para alimentar você. Por quê? Porque o que eu vou colocar nele não vem dele, vai vir de mim. Pastor, está escrito na Bíblia? Está na Bíblia, vai lá que você vai achar. Gênesis 3. Então olha o que Deus disse para o diabo. Enquanto ele estiver morto espiritualmente, enquanto ele estiver afastado de mim, você governa, você influencia. Mas o dia que ele nascer de novo, eu rompo com o seu poder. Por quê? Porque o diabo só tem domínio e só tem governo sobre os filhos de Adão. Você é um filho de Adão? Tem Adão dentro de você ainda? Se tiver Adão dentro de você, irmão, deixa eu ler alguns versículos só para você entender. Romanos 5,15. Olha os filhos de Adão, ó. Pois o pecado de um único homem trouxe morte para muitos. Quem é esse homem? Adão. Então, se você é filho de Adão, ele quer te matar. Versículo 17. A morte reinou sobre muitos por meio do pecado de um único homem. Quem é esse homem? 18. É verdade que um só pecado, o pecado de Adão, trouxe condenação a todos. 19. Por causa da desobediência de uma única pessoa, muitos se tornaram pecadores. Quem é essa pessoa? Adão. Versículo 21 de Romanos 5. Portanto, assim como o pecado reinou sobre todos e levou-os à morte. Preste atenção. Olha o que Paulo está dizendo. Enquanto você é filho de Adão, você está morto espiritualmente. E quanto mais filho de Adão você for, mais ele vai te levar para a morte. E quem governa a morte? O diabo. Então não é possível você se livrar do diabo sendo filho de Adão. Não é possível. Não é possível. É por isso que você precisa de uma nova identidade. Amém? Pastor, então me diga, como que eu mato Adão? Tem tempo ainda? Você aguenta? Você aguenta? Falta 3 minutos para o meu horário. Mas é rapidinho. Como que eu mato Adão, pastor? Romanos 7, 24, anota aí. Romanos 7, 24 e 25. Paulo vai dizer assim: como sou miserável, quem me libertará desse corpo mortal dominado pela natureza do pecado? Graças a Deus que a resposta está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Como que eu mato Adão? Como que eu me livro de Adão? E como que eu me livro do diabo? É simples. É impossível. É impossível se eu não nascer de novo em Cristo. Não, pastor, não precisa. É só não fumar, é só não beber, é só não ver pornografia. É não. É não. Porque você deixar de fazer para tentar ser, não muda quem você é. Você é filho de Adão. Não, mas eu não bebo, não fumo, não roubo, não prostituo, não votei no PT, não fiz nada disso. Legal.
Não fez porque não quis. Mas você ainda é filho de Adão. Não, pastor, mas eu não sou bolsonarista. Legal. Mas se você é filho de Adão, não importa. Você ainda está sob o domínio do diabo. Está sobre a natureza de Adão. Não tem como fugir de Adão, a cancelar as obras do diabo, se não for nascendo de novo em Cristo. Então agora diga assim comigo: eu preciso nascer de novo. João 3, versículos 5 e 6, Jesus diz assim: eu lhes digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus sem nascer da água e do Espírito. Os seres humanos podem gerar apenas vida humana, mas o Espírito dá luz à vida espiritual. Lembra que eu disse para você que vida, natureza humana na Bíblia significa uma coisa? Lembra o que é? Adão. Olha o que Jesus diz: o homem só pode produzir uma coisa, vida de Adão. Ou seja, Adão, 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 Adão. Mas esse aqui rouba menos que o outro, mas é filho de Adão. Esse aqui mata menos que o outro, mas é filho de Adão. Esse aqui não mente igual o outro, mas é filho de Adão. Esse aqui não faz o que o outro faz, mas é filho de Adão. Porque é isso que nós sabemos reproduzir, filhos de Adão. Mas Jesus diz: mas o Espírito traz vida espiritual. Lembra que eu falei para você que Adão morreu espiritualmente? O que Jesus está dizendo? Vocês reproduzem Adão, mas se você vier para mim, eu vou reproduzir vida espiritual em você, que Adão nunca vai conseguir te dar. O que Jesus está dizendo? Quer entrar no reino? Quer passar para o meu lado? Nasça de novo da água e do Espírito. Batiza, confessa Jesus com a sua boca. Entra dentro da água, molha esse corpo velho sujo seu. E dali para frente, você vai ter uma vida espiritual ativa. Adão vai embora da sua vida e você vai viver o projeto de Deus. Pastor, eu vou parar de pecar? Não posso te garantir isso. Pastor, eu vou parar de sentir vontade de fumar? Não posso te garantir isso. Pastor, eu vou parar de querer ver uns negocinhos? Não posso te garantir isso. Sabe por quê? Porque não sou eu que faço. 2 Coríntios 3, ou 1 Coríntios 3, ou 1 dos Coríntios. Se não tiver na Bíblia, está lá na arena do Corinthians. Você vai lá que você vai ver escrito lá: nós somos transformados gradativamente de glória em glória. Se você entrar nas águas hoje, você vai nascer de novo. Eu não sei se amanhã você vai ser uma outra pessoa fisicamente, mas eu te garanto, Adão não tem domínio mais sobre você. Eu não sei se você vai fazer liturgicamente, religiosamente, o que nós esperamos de você. Mas uma coisa eu sei: o diabo não vai poder te acusar diante de Deus, porque você não é mais filho de Adão. Pastor, é só isso? É? Quer ver outro texto? O texto que nós lemos, Efésios 2, versículo 3. Todos nós vivíamos seguindo a natureza de Adão. Éramos por natureza merecedores da ira, como todos. Mas Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto, que embora estivéssemos mortos por causa dos nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Olha que coisa louca. Embora eu estivesse morto no pecado, Ele nos deu vida com... Não ensinaram para você que você primeiro precisa parar de pecar para você receber Jesus? Só que a Bíblia está dizendo o contrário. Que quando você estava morto no pecado, Ele foi te dado. Porque sem Ele, você não sai do pecado. E pecado não é prática, é a natureza de Adão. O que Paulo está dizendo? Quando você está morto espiritualmente, entende isso, entrega a sua vida para Jesus. Na sua morte espiritual, Cristo vem e traz vida para você, do jeito que você está. Pastor, mas eu tenho que mudar isso. Tem mesmo.
Mas não espere mudar para receber vida. Receba a vida e Ele vai te transformar. Amém? Pastor, mas eu precisa mesmo. Você precisa tomar muita vergonha na cara. Mas primeiro, você precisa de Cristo. E você precisa entender isso. Você que já é batizado, você que é ceante, você precisa entender que você recebeu uma nova vida. E você que está sem tomar ceia aí porque você pecou, você precisa tomar vergonha na cara também e voltar a ceiar, irmão. Que aliança é essa que está quebrada? Mas pastor, eu pequei. Aí por causa do seu pecado, quem vai levar as contas é Deus, é? Jesus já morreu pelo seu pecado, já não morreu? Então agora você vai fazer guerrinha com ele. Ô Jesus, não vou não, porque eu estou em pecado. Para de ser influenciado do diabo, irmão, em nome de Jesus. Amém? Tinha muita coisa para falar, mas não vai dar tempo não. Eu vou terminar aqui. Uma vez que você nasceu de novo, uma vez que você declarou sua fé em Cristo e desceu sobre as águas, Adão morreu, você recebeu uma nova natureza, a natureza de Cristo. E por isso, você se tornou livre do diabo. Porque o diabo não governa sobre os filhos de Deus. O diabo governa sobre os filhos de Adão. Se eu não sou filho de Adão, ele não tem parte comigo. Amém? Pastor, mas o diabo ainda está agindo na minha vida. É porque você precisa entender. Porque ele tentou enfrentar um cara chamado Jesus. Jesus estava no deserto de boa, vendo nada. E aí, até aquele momento, o diabo não tinha certeza da identidade de Jesus. Mentira, tinha sim, porque Jesus já tinha batizado. Olha eu falando heresia aqui, ó. Oi, seu herege. O diabo conhecia a identidade de Jesus. Mas já se passaram muitos outros falando que era de Deus, né? Vai que esse louco aqui também está meio na dúvida. E o diabo vai encontrar com Jesus para testar a identidade de Jesus. Diga comigo, a identidade de Jesus. Perceba que a fala do diabo não é contra o que Jesus faz, é sobre quem ele é. Se você é o Filho de Deus. A luta, a tentação do diabo não era se Jesus conseguia transformar a pedra em pão. O diabo não disse assim, ó, será que você consegue mesmo? Não, o diabo disse assim, ó, você é o Filho de Deus mesmo? Se você é, transforma essa pedra em pão. Porque se você sabe que você é o Filho de Deus, você sabe que você tem direito àquilo que você pedir. Você não pegou, né, irmão? Você é voador. O diabo está testando a identidade, porque ele sabe que se esse cara entender quem ele é, ele tem poder e autoridade para fazer o que ele quiser aqui na terra. E o diabo não pode fazer nada. Sabe por que o diabo ainda tem controle na sua vida, sendo você filho de Deus? Porque lhe falta entendimento. E esse é o propósito dessa série. Trazer entendimento para você. Para que você conheça quem você é, o poder que você tem. E nunca mais você seja refém do diabo, seja refém da religiosidade e da natureza de Adão. Amém? Eu quero orar com você, não vai dar mais tempo de nada não. Vamos orar?